importante saber se você qualifica ou não qualifica, porque o brasileiro que não tem outra cidadania não pode fazer visto E2 investidor. E tem outros brasileiros que têm, por exemplo, passaporte português e acha que talvez qualifica, mas não. Portugal não tem um convênio com os Estados Unidos ou um acordo para o visto investidor. Então, é importante pesquisar, investigar um pouco sobre o país de cidadania que tem também, mais que brasileiro, e para entender bem como é o acordo, porque cada país é diferente. Normalmente, com brasileiros, trabalhamos com brasileiros que também têm passaporte italiano, que pega o visto por 5 anos, que é excelente, é o melhor que pode. Também trabalhamos com muitos brasileiros que têm passaporte espanhol, também 5 anos, primeira vez normalmente, e pode renovar depois. Também, às vezes, temos brasileiros que têm outro passaporte, por exemplo, de Polônia, e eles não pegam por 5 anos, não. Então, mas igual pode obter e tem que renovar com mais frequência. Então, é importante primeiro saber se esposo ou esposa de um casal tem outro passaporte para depois investigar se qualifica, como é o processo, se é melhor aplicar desde o Brasil ou desde outro país. Então, passamos muito tempo consultando com nossos clientes sobre essa possibilidade. Outra coisa muito importante é saber se a família tem até 150 mil para investir. Se tem agora mesmo o dinheiro disponível, excelente, porque precisamos. Agora, sempre pergunta se tem que investir tudo de uma vez. Não, pode ser às vezes durante um período de vários meses, transferindo o dinheiro pouco a pouco. Tudo depende do caso. Também depende de que tipo de investimento vão fazer. Então, quando eu tenho um cliente que tem interesse no E2, é normal que começamos a perguntar se tem ideia sobre que tipo de negócio quer fazer aqui, ou quer investir em qual tipo de negócio. E explicamos que tem 3 maneiras de fazer. Por exemplo, pode fazer com uma empresa que existe, pode fazer com uma franquia, pode fazer comprando ou fazendo um joint venture. Então, isso é como começamos a investigar e pesquisar sobre o visto para investidores E2. Mas não é a única alternativa, porque tem muitos brasileiros que já estão focados no Green Card. E agora mesmo tem muitos que estão aprendendo pouco a pouco sobre outras alternativas. Patrick, como faço para mudar? É aqui? Isso, sim. Então, obrigada. O EB5. É importante entender qual é a diferença entre E2 e EB5. EB5 é o Green Card permanente. Uma desvantagem é que leva 2 anos depois de investir o normal para obter o primeiro Green Card, leva 2 anos. Então, tem clientes que começam com E2 porque quer estar aqui agora mesmo. Porque as crianças começam a aula agora. Então, para isso, tem que começar com E2, porque é mais rápido. Em mais ou menos 3 meses, pode ter tudo pronto para aplicar para o visto. Com EB5, não. Vai levar mais tempo. Primeira coisa é só fazer as pesquisas e decidir onde vão investir, como vão investir os 500 mil, vai levar tempo. E deve fazer sempre com conselho. Não só advogado de inversão, precisa vários outros tipos de expertos. Então, por a parte de contabilidade, por a parte tributária, por a parte do investimento. Ao final, se a família decide fazer EB5, como eu falei, vai investir o dinheiro. Igual não recebe nada quando coloca o dinheiro. Tem que aguardar mais ou menos 2 anos para ir à entrevista no lado normalmente para obter o primeiro Green Card. E esse primeiro Green Card só vai ser válido por 2 anos. Depois tem que devolver para pedir o Green Card permanente. Outra desvantagem é que o dinheiro tem que estar ao risco ou dentro do investimento mínimo 5 anos. Na realidade, são 7 anos quase sempre. Mas tem também umas vantagens para as pessoas. Porque tem pessoas que não querem ter, por exemplo, um papel muito ativo na empresa ou no investimento.
para eles pode ser excelente alternativa. Às vezes, para um casal maior de idade ou mais velho, quer fazer isso, porque já estão, que não querem trabalhar nesta idade, quer fazer uma coisa bastante seguro. Por exemplo, a porcentagem de aprovação é muito alto. Mas tem que ter cuidado com todo tipo de investimento que vai fazer. Eu sempre recomendo falar não só como advogado de imigração, mas também com uma pessoa em especialidade contabilidade, uma pessoa tributária com uma especialidade e também, sobretudo, pessoas que podem dar conselho sobre o investimento, tá? Agora, falando sobre o visto L1. Historicamente, visto L1 é muito comum para todos os tipos de investidores da América do Sul. Então, tem muitos brasileiros no passado que fizeram L1 e tem muitos brasileiros que continuam fazendo L1. Uns desvantagens em comparação com E2, por exemplo. Com E2, normalmente, se tem outro passaporte, italiano, espanhol, pega a primeira vez 5 anos. Então, com o mesmo investimento, com o mesmo, mais ou menos, horário para advogado, toda a família vai ter um visto por 5 anos. Dá tempo para a empresa crescer pouco a pouco, natural. Com visto L1 tem menos tempo para mostrar a nosso governo o crescimento. Então, se é uma empresa nova, só pode pegar o visto por 1 ano. Então, 1 ano é muito pouco tempo para crescer suficiente para poder renovar ao final de ano. Então, é importante também consultar com o advogado sobre isso. Como nossos clientes, eles sabem que não é só começar a obter o primeiro ano e não fazer nada. Não, tem que correr para estar prontos para renovar em 1 ano. Porque se não tem em 1 ano mais ou menos 5 a 7 funcionários aqui nos Estados Unidos, não vão renovar. E eu vejo muitos casos de famílias que não sabiam e chega o momento de renovar e não tem nada pronto. Não tem atividade, não tem vendas, não tem funcionários. Então, com certeza, o governo não vai aprovar. Porque aprovar 1 ano provisional para ver o que você pode fazer para ajudar a nossa economia. Então, é pouco tempo. Mas tem outros casos de empresas brasileiras que querem abrir aqui e fazem tudo perfeito e depois renova, depois pega o green card também. Então, é excelente. Depende do que quer fazer esta empresa aqui nos Estados Unidos. E se precisa, em 1 ano, ter 5, 7 ou mais funcionários. Agora, aqui, eu acho que isso de Visa Franchise, Patrick, acho que eu já acabei com